Seguimos repercutindo aqui no Agromanhã o ataque dos Estados Unidos à Venezuela e o afastamento de Nicolás Maduro do poder. Como ficam as relações do Brasil com o país vizinho e quais podem ser os impactos desse novo cenário político e geopolítico também para o agronegócio, né, Valteno? Exatamente. E a gente chama para bater esse papo com a gente, né? A especialista em Direito Ambiental, Samantha Pineda, e com a nossa correspondente do AgroMais na Argentina, a Márcia Carmo. Meninas, bem-vindas. Já comeram o ovo de vocês hoje? Já? O ovinho, o frito, cozido, né? Com certeza, de manhãzinha, né? Da Argentina também tem muito ovo aí, ô Márcia Carmo? Muito, todo mundo nessa onda aí de saudável, enfim, bom preço e etc. Estamos ajudando nesse consumo, hein, Valteno? Vamos aproveitar um pouco o tempo para tentar discutir, assim, tem muita pauta para falar. Samantha ontem já me falou das várias coisas importantes que estão acontecendo. Vamos começar com essa questão da Venezuela. A gente conversou com o Rui agora, o secretário de Relações Internacionais do Ministério, já disse que a gente não tem muito problema com números com a Venezuela, petróleo na frente, a gente vai ver o que pode acontecer, mas a gente tem problemas com a coisa maior, né? Assim, por exemplo, taxações da China, importações e exportações do Brasil para lá, para o México agora também, que estabeleceu cotas. Eu começo com a Samantha. Samantha, o que isso pode abrir de oportunidades? A gente sempre acha e vê que, às vezes, os conflitos abrem oportunidades, abrem janelas. No caso da Rússia com a Ucrânia, o Brasil aprendeu a lidar melhor com a questão dos insumos. Aprovamos a lei de bioinsumos, a gente estabeleceu um corredor de exportação, de importação de insumos, não faltou insumo no Brasil. Tá caro, mas não faltou. Então, que oportunidades você vê em situações como essa? E depois eu faço a mesma pergunta para a Márcia na Argentina. Que oportunidades se abrem com esse conflito, se é que se abrem, né? Pois é, bom dia para todos aí, Carol, Valteno, Márcia, querida, feliz ano novo para você, que eu não te dei ainda. Valteno, eu acho que sempre nós precisamos olhar com esse lado esses olhos otimistas. E o que a gente viu lá no final da COP30 foi uma decepção com relação à transição energética. E a gente sabe que essa questão do Maduro tem tudo a ver com o petróleo, sendo a Venezuela o maior produtor mundial. Quando a gente fala de oportunidade, a gente pode ver o seguinte: quem sabe nessa transição e nesse conflito não haja aí uma oportunidade para a gente falar sobre combustíveis não fósseis. Porque quando essa corrida pelo petróleo começa a ter esse tipo de conflito e a gente vê que essa intervenção pode ter uma segunda consequência, uma crise por conta de quem vai explorar, de que forma vai explorar. De repente, agora a vice-presidente assumiu na Venezuela e pode endurecer a mão, dizer aqui os Estados Unidos não vêm com essa de administrar o petróleo venezuelano, e a gente acaba tendo uma queda de produção e abre uma oportunidade para falar de energia limpa, para falar de biocombustível, para falar de biometano. A gente vai ter agora, essa semana, a definição de quanto de biogás vai ter que estar no gás natural. Então, talvez os olhos voltados para a questão da transição seja uma coisa importante de se olhar. E já que a pergunta vai para a Márcia Carmo, eu queria também já aproveitar e perguntar para ela, porque teve aí um episódio de um pedido de extradição do Maduro para a Argentina, porque havia lá na Argentina já um processo contra o Maduro de lesão à humanidade, enfim, de crime de lesa à humanidade. Então, se ela puder nos esclarecer também, Márcia, deixo a bola aí para você. Bom, gente, é muito interessante o que você disse, Samantha, sobre as energias limpas. E na questão política, gente, na última reunião do Mercosul, que foi realizada em dezembro em Foz do Iguaçu, ficou ali evidente que o presidente da Argentina, Javier Milei, tem uma postura muito diferente da postura do governo brasileiro, do presidente Lula, em relação ao governo da Venezuela. Vamos dizer, então, até então, era o governo de Nicolás Maduro. Com a captura de Maduro realizada na madrugada de sábado pelos Estados Unidos, pelas Forças Armadas dos Estados Unidos,
Maduro foi retirado do poder, porém o chavismo continua ali no Palácio Presidencial de Miraflores, com a que era vice-presidente Delcy Rodrigues. Então, no campo político, a gente ainda não viu uma mudança. O que existe é o chavismo continuando, porém com a Delcy Rodrigues, apesar de ter mandado uma mensagem interna dizendo aos seguidores do chavismo, não, nossos heróis foram presos, né? Uma referência a Maduro e a mulher, a esposa, que foram presos, estão presos e ontem compareceram ao tribunal em Nova York. Apesar disso, ela também disse que está aberta a continuar o diálogo com o governo Trump. Então, realmente, a Samantha tem toda a razão. A questão do petróleo é fundamental. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do mundo. Porém, a produção em queda, porque foi outra crítica também, é uma crítica permanente ao chavismo. Um país que depende de importação de alimentos. A Venezuela importa praticamente tudo, gente. A última vez que eu estive na Venezuela, o preço da gasolina era mais caro do litro da gasolina, que era mais barato, perdão, do que a garrafinha de água, por exemplo, que a gente compra, enfim, a garrafinha pequenininha de água. Então é um país com uma fartura, uma riqueza muito grande, porém com produção em queda, e como a Samantha bem observou, no momento que as pessoas estão debatendo energia limpa e existe uma fartura de petróleo no mundo. Mas aí entram as questões de quem a Venezuela tem apoio: da Rússia, da China, do Irã, e a gente tem visto esse embate aí por poder mundial entre China e Estados Unidos depois do retorno de Trump à Casa Branca, principalmente. Aqui na Argentina, e aqui no nosso mapa regional, o que a gente vê? Um Milei com apoio, criando um grupo de 10 países, que ele define como grupos de direita e de extrema-direita, que inclui o presidente eleito do Chile, o presidente do Equador, o presidente do Paraguai, entre outros. Ou seja, um Mercosul aí bem fragmentado, com uma Venezuela que foi suspensa do bloco em 2016 e nunca mais teve chances de voltar por questões democráticas, por não cumprir o protocolo. Então a gente vê, em termos políticos, um mapa regional muito fragmentado, um Mercosul enfraquecido nessa questão política, com o Milei muito contrário ao presidente Lula. E, ao mesmo tempo, como como perguntou a Samantha, é verdade, o governo Milei pediu que o Maduro viesse para cá, que fosse julgado aqui, também pediu à Interpol e apoiou medidas, o anúncio de Trump de uma recompensa de 50 milhões de dólares pela captura de Maduro. Então, inclusive, existe hoje esse debate de que quem entregou Maduro, né, no coração do poder, no núcleo do poder venezuelano, quem entregou Maduro, e se foi pelos 50 milhões de dólares ou se foi para ficar com o poder. Eu acho que a gente está vivendo um momento histórico. Como disse o embaixador Sérgio Danesi ontem, no seu discurso nas Nações Unidas, um caso sem precedentes, mas que ainda não tem um capítulo final. Eu conversei com um professor dos Estados Unidos, da Universidade de Georgetown, que conhece muito o Brasil, a América Latina, e especialmente Venezuela e Estados Unidos. Ele disse: ok, caiu o ditador, nas palavras dele. Porém, o chavismo continua e, com isso, as incertezas. Nada está muito claro até o momento. Então, vamos continuar acompanhando as cenas dos próximos capítulos, gente. É isso. E, Samantha, quais as prioridades aí para o Congresso relacionadas ao agro agora para esse primeiro semestre? Vai ser movimentado, Carol. Nós temos 3 ações diretas de inconstitucionalidade contra a lei do licenciamento, que foi aprovada pelo Congresso, depois teve 62 vetos pelo presidente Lula e foram derrubados 52 vetos, e a lei que teoricamente entraria em vigor em fevereiro já foi questionada no final do ano passado. Ali no recesso do judiciário foram propostas 3 ações diretas de inconstitucionalidade por aqueles que já conhecemos: Partido Verde, PSOL, várias ONGs, propuseram essas ADINs e pediram a suspensão da entrada em vigor dessa legislação.
para começar a discutir a questão das ADINs. Então, eu não sei como o Congresso pode agora, uma vez aprovada a lei, já saiu da competência do Legislativo, mas a Frente Parlamentar da Agropecuária também continua agindo nesses casos, porque a gente sabe que o Legislativo é o fiscal do Executivo. E se o Executivo não fizer uma força, inclusive, para fazer com que haja um julgamento célere, e a gente sabe dessa influência que a gente tem visto, se não tiver essa intervenção, a gente pode ter bastante pressão aí. Nós temos regulamentação de mercado de carbono, a SBCE vai entrar em vigor esse ano, efetivamente tem que começar as medições de carbono por aqueles setores que entraram no mercado regulado de carbono. Nós temos a questão da regulamentação da lei de pagamento por serviços ambientais, e tudo isso para fazer com que a questão da agricultura tenha ativos, porque com a reforma tributária nós temos aí um maior peso, um maior custo em cima do agro, que começa agora de novo, a gente está até atrasado também nessa questão, acho que o Congresso vai se debruçar sobre isso. E a questão da transição energética, por fim, que a gente falou no começo aqui, vamos falar de novo. O que a gente precisa prestar atenção é que o ano é curto. Então, nós temos que ter aprovação por parte. Foi um ano muito bom, 2025, de aprovações de legislações, mas agora a gente precisa colocar essas leis para funcionar. Então, questão de fronteira, questão de seguro, a parte toda de endividamento, toda a questão ambiental, ela precisa agora rodar. Não foi só o Congresso fazer com que isso funcionasse, com que isso fosse aprovado, mas tem que realmente botar em prática. E eu acho que esse é o maior desafio de agora, num período tão curto, antes de começar a discutir eleição, né? É verdade, muito boa essa observação. Talvez uma das questões importantes aqui no Brasil, Márcia, é que o governo vetou alguns dispositivos do orçamento que são importantes para o agro brasileiro, o contingenciamento, por exemplo, que a gente não queria que acontecesse com relação à liberação de recursos e seguro rural. Cortou também verbas de investimento para a Embrapa, que é a nossa empresa de pesquisa agropecuária, mas como a frente parlamentar ela é volumosa e ela é unida, há uma expectativa da gente derrubar esses vetos assim que eles forem pautados no Congresso Nacional, e aí tem todo o interesse político também dos presidentes das casas de pautar ou não. Para finalizar, porque a gente já está chegando, eu queria que a Márcia também falasse, a Samanta falou das nossas prioridades do agro no Congresso Nacional, da nossa pauta. A gente tem eleição aqui, na Argentina acho que ainda é no ano que vem ainda a eleição, né, Márcia, né? Ou tem alguma eleição na Argentina esse ano? Eu queria que você falasse das prioridades do setor aí no Legislativo. Eleição aqui na Argentina no ano que vem, exatamente, Valteno. Esse ano são eleições na Colômbia e no Peru, aqui na nossa região. As prioridades da Argentina, claramente, para o campo do agronegócio, claramente são que o governo volte a discutir a redução dos impostos às exportações, que é um assunto que a gente já popularizou aqui no AgroMais, chamadas retenções, e o setor de agro também espera ter um diálogo ainda mais fluido com o governo Milei. Já existe esse diálogo e é muito diferente do que existia na época do kirchnerismo. O agro aqui na Argentina, o setor agropecuário, o setor de agronegócio, terminou 2025 com números excelentes, o clima ajudou, as exportações dispararam, a produção, a safra também, de trigo, de milho, de girassol, todos os números foram muito positivos, porém existem esses desafios e como ficará a relação com a China depois dos anúncios aí de tarifaço em relação à cota, apesar de que aqui, num primeiro momento, disseram que a carne não seria afetada, a carne argentina. Acabou o tempo com elas, né, o Carol, né? Pois é, Valteno. Meninas, obrigada pela participação, pela disponibilidade de vocês aqui com a gente, viu? Sempre um prazer, Carol. Um beijo grande, viu, Márcia, Valteno? E a gente está aí para esse ano afiado no que precisar. Um beijo grande para todos vocês, gente. Feliz Ano Novo de novo, Samanta, Carol, Valteno e toda a audiência. Adoro esse quadrinho aqui, vai ficar para a história, né? Esse quadro vai entrar para a história. Tchau, meninas. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.